Transplante hepático ortotópico, THO, representa uma modalidade de tratamento eficaz para várias doenças do fígado, seja agudas, tanto quanto crônicas. Principais doenças que mais frequentemente causam indicações de THO: doenças hepáticas parenquimatosas, neoplásicas e vasculares, hepatites virais em fase cirrótica e doença alcoólica do fígado, esteatohepatite não alcoólica. O candidato a transplante com doador falecido deve estar inscrito na central de transplante da Secretaria Estadual de Saúde. Uma etapa importante é determinar se o candidato apresenta condições de ser submetido à operação. Na maior parte dos centros de transplante, a avaliação do paciente consiste em história clínica e exame físico, exames laboratoriais, sorologias para hepatite A, B e C, citomegalovírus, herpes vírus e sífilis, dentre outras doenças, avaliação cardiopulmonar com realização dos exames como, por exemplo, radiografia de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma e espirometria, avaliação psicológica ou psiquiátrica, avaliação do banco de sangue ou imunohematológica e também exames de imagem abdominal para avaliar as condições do sistema venoso portal. As contraindicações absolutas ao transplante estão ligadas à presença de condições que modificam desfavoravelmente o curso da operação ou a evolução pós-operatória, e são exemplos dessas contraindicações: presença de infecção sistêmica não controlada, síndrome da imunodeficiência adquirida, uso ativo de álcool e ou drogas ilícitas, lesão cerebral grave e irreversível e também presença de malignidade extrahepática. Bom, falando agora sobre transplante do fígado, aspectos cirúrgicos, vamos falar sobre os aspectos cirúrgicos da cirurgia do doador. A cirurgia do doador é fundamental para o bom resultado do transplante hepático. O cirurgião responsável deve ter conhecimento técnico e experiência para avaliação e retirada do enxerto em conjunto com outros órgãos, geralmente em integração com outras equipes. A incisão utilizada na cirurgia do doador vai do manúbrio do externo até o púbis. As cavidades torácica e abdominal são abertas e os órgãos expostos com auxílio de afastadores. Após a abertura da cavidade abdominal, o fígado é avaliado, considerando-se sua cor, textura, perfusão e também o seu tamanho. Uma vez mobilizado, o fígado, após a secção dos seus ligamentos, procede-se à cuidadosa avaliação de possíveis variações anatômicas das artérias hepáticas. A cirurgia do doador pode ser feita por diferentes técnicas, dependendo da sua estabilidade clínica e da necessidade de retirada conjunta de outros órgãos. Inicia-se então um procedimento pela dissecção da aorta logo acima da bifurcação das artérias ilíacas, seguida da individualização da veia mesentérica inferior. Em seguida, realiza-se a mobilização medial completa do cólon ascendente e do duodeno, expondo-se o rim direito, as veias renais, a veia cava inferior e também a aorta abdominal até o encontro da veia mesentérica superior. Em seguida, o cólon esquerdo é mobilizado para a exposição do rim esquerdo. O ducto biliar é individualizado e seccionado junto ao duodeno. A última etapa antes da perfusão é a dissecção da aorta supradiafragmática. Inicia-se a perfusão concomitante ao pinçamento da aorta supradiafragmática e a secção da face anterior da veia cava, junto ao átrio direito, para a drenagem do sangue e descompressão do fígado. Uma vez terminada a perfusão, inicia-se a extração do fígado, completando-se a secção da veia cava e também a secção do aspecto posterior do diafragma ao redor do lobo direito. Falando agora, então, sobre os aspectos técnicos da cirurgia do receptor. A hepatectomia do receptor pode ser feita pela técnica clássica, em que a veia cava é retirada junto com o explante hepático, ou pela técnica conhecida como piggyback, na qual a veia cava nativa é mantida no receptor. A incisão utilizada é a subcostal bilateral, com extensão pela linha média, conhecida como incisão em Mercedes, que está ilustrada aqui na figura ao lado. Após a abertura da parede, procede-se à secção do ligamento redondo e do ligamento falciforme para a colocação do afastador de costelas e exposição do fígado.
Após a liberação dos seus segmentos, o fígado é mobilizado para exposição e dissecção do hilo hepático. Esta é iniciada pela secção do seu folheto peritoneal anterior. Nos casos sem cirurgia biliar prévia, procede-se à ligadura e secção do ducto cístico, seguida da ligadura e secção do ducto hepático comum, a fim de obter comprimento suficiente para poder realizar a reconstrução biliar. A artéria hepática ela é dividida logo acima da sua bifurcação e dissecada em direção ao tronco celíaco, isolando a artéria gastroduodenal, que, em geral, não é seccionada nesse momento. A liberação da artéria é feita em extensão suficiente para possibilitar a reconstrução arterial. A veia porta é liberada em direção ao duodeno pâncreas, removendo-se o tecido fibroganglionar ao seu redor. E por último, a última etapa da hepatectomia é a separação do fígado da veia cava. Implante do fígado. Retirado o fígado, as 3 veias hepáticas são pinçadas em conjunto, incluindo a parte da face anterior da veia cava. As pontes entre as 3 veias são abertas de maneira a formar um único ósseo para a realização da anastomose. Inicia-se o implante do enxerto por meio da anastomose entre a veia cava do doador e o ósseo formado pela abertura das 3 veias do receptor. Uma pinça vascular é agora aplicada sobre a veia porta. Essa pinça é aberta momentaneamente para avaliação do fluxo e também de retirada de possíveis trombos na veia porta. Após a revisão sistêmica da hemostasia do paciente, realiza-se a reconstrução arterial. A reconstrução arterial varia de acordo com as características anatômicas do doador e do receptor. Sempre que possível, a anastomose é feita entre o tronco celíaco do doador e a artéria hepática própria ou comum do receptor. A última etapa da cirurgia é a reconstrução biliar. Sempre que possível, ela é feita por anastomose ducto a ducto término-terminal, sem molde interno. Após a revisão sistemática, a cavidade abdominal é drenada com dreno tubular em sistema fechado, seguindo-se o fechamento da parede abdominal. Falando agora sobre o transplante de fígado intervivos. No transplante intervivos, uma parte do fígado de um doador sadio é utilizada como enxerto para transplante. Essa técnica foi inicialmente desenvolvida para pacientes pediátricos com insuficiência hepática e posteriormente aplicada para os adultos. O transplante intervivos envolve uma cirurgia de grande porte em um indivíduo sadio. A avaliação do doador é feita em fases sequenciais, permitindo um tempo suficiente para que o candidato reflita sobre a decisão de ser um doador. Os candidatos são submetidos à avaliação clínica, psicológica, laboratorial e também de imagem. Por meio do consentimento pós-informado, os doadores recebem informações sobre detalhes técnicos, além de dados sobre mortalidade e complicações da cirurgia. Bom, falando sobre os aspectos técnicos da cirurgia do doador vivo, utiliza-se sempre uma incisão combinada em J, que é feita desde o apêndice xifoide, até meio caminho em direção à cicatriz umbilical, estendendo-se a partir desse ponto, em direção ao flanco direito. A secção do parênquima é sempre feita com bisturi ultrassônico e a hemostasia com bisturi bipolar. Em todos os casos, o enxerto é retirado e perfundido na bandeja com solução de preservação HTK, pelo ramo portal. A solução de preservação é também estilada pela via biliar e pela artéria do enxerto. Quando necessárias, as reconstruções vasculares ou biliares são realizadas nesse tempo. Então, nós temos 2 tipos, né, dois modos de enxerto de fígado, enxertos de fígado esquerdo e enxertos de fígado direito. Nos enxertos de fígado esquerdo, temos segmentectomia lateral esquerda, utilizando os segmentos 2 e 3, lobectomia esquerda com lobo caudado, segmento 1, 2, 3 e 4. E falando sobre os enxertos de fígado direito, tem a lobectomia direita com os segmentos 4, com segmentos 5, 6, 7 e 8, e lobectomia direita com inclusão da veia média.